Se depois a Sonoff me enviar novos equipamentos, Sonoff, manda aí as coisinhas, anda lá. E não é que eles mandaram mesmo, muito obrigado à Sonoff por terem enviado então este sensor de temperatura Zigbee, tem também este botão Zigbee, que eu já emparelhei diretamente no Home Assistant e funciona que nem um brinco, mas isso fica para outro vídeo. E também este Smart Relay que é Matter over Wi-Fi. Vou fazer então também um vídeo sobre Matter, também para te explicar um bocadinho esta nova tecnologia. Hoje vamos nos focar mesmo é neste Zigbee Presence Sensor, é porque eu já ando há algum tempo a experimentar alguns destes sensores, principalmente da parte da Tuya, e não me têm convencido muito bem, quer porque depois em termos de sinalização são muito agressivos, quer porque têm algumas falhas. Como é que será que está a correr a experiência com este da Sonoff? É isso que eu te vou mostrar neste vídeo e vou-te mostrar então como é que eu estou a utilizar isto para tornar a minha casa de banho inteligente. É verdade. Casa de banho. E já lá está quase há um mês. Será que tem funcionado bem? Será que a minha casa de banho é mesmo inteligente? E que tipo de inteligência tem a minha casa de banho? Antes de mostrar então como é que eu estou a utilizar este sensor de presença da Sonoff, falar-te um bocadinho sobre os millimeter waves. É porque até há bem pouco tempo nós utilizávamos sensores de movimento e não da presença, porque não existia ainda esta tecnologia, ou pelo menos ela não estava tão massificada em termos de produtos e os custos eram muito grandes. A Aqara foi à frente e com o FP1, depois lançou o FP2 e continua até hoje a ser um dos mais aclamados sensores de presença com mais funcionalidades. Coisa rápida para te falar, dos produtos vão estar a sorteio então no final de fevereiro nos giveaways que eu faço em patreon.com/jpom. Podes tu também aderir por 2€ por mês, habilitas-te no final de fevereiro a ganhar não um Sweet Spot Curtain, mas dois, do tipo rosa. Estes meninos vão então automatizar a abertura e o fecho dos teus cortinados. E para que tu não tenhas de te preocupar com a bateria destes dois equipamentos, seguem também dois painéis solares que no fundo vão garantir que estes equipamentos estão sempre carregados e que tu não precisas te preocupar com a bateria deles. Segue também mais um, portanto são 5 produtos, um Sweet Spot Motion Sensor, que podes depois também configurar aí em tua casa por 2€ por mês, altíssimas probabilidades, porque infelizmente há poucos patronos, poucos mas bons, podes-te habilitar a ganhar estes 5 produtos em fevereiro. Muito obrigado por participares. Também vai depender muito para o equipamento que tu deves escolher, o tipo de funcionalidade que tu precisas, porque podes só precisar de saber se existe ou não um humano dentro de uma divisão, ou então podes precisar de saber em que zona da divisão é que ele está, para, por exemplo, acender luzes de forma diferenciada, caso ele esteja num canto da sala ou no outro canto. No meu caso, eu ainda só fiz a pesquisa para sensores de presença muito básicos e simples, que quero que digam apenas se há presença de humanos. Neste caso, na casa de banho. Quando eu for, por exemplo, para a cozinha, vou ter outros desafios e aí se calhar já se justifica um sensor com mais funcionalidades, porque, por exemplo, eu não quero marcar presença quando um dos gatos circular pela cozinha, porque eles depois passam lá à noite, então estás a ver, não é? Tinha sempre as luzes ligadas porque o gato ia sempre estar a fazer ativar a presença no meu sensor. E, portanto, este sensor que eu te vou mostrar hoje da Sonoff não daria, por exemplo, para a minha cozinha. Mas na casa de banho está a funcionar há quase um mês sem nenhuma falha. E como é que funcionam estes sensores millimeter wave? Bom, eles emitem ondas eletromagnéticas e depois analisam o retorno. As ondas refletem nas superfícies e depois, dependendo como elas retornam ao equipamento, ele consegue então detectar se existe ou não presença humana, mesmo que tu estejas muito quietinho, porque vais sempre fazer refletir a onda de uma forma diferente, mesmo que estejas só a respirar. Por isso é que eles são muito precisos na detecção da presença de humanos ou de um corpo ou de uma massa nas divisões. E os cases muito comuns para estes sensores é, por exemplo, pôs debaixo da cama, apontar para cima, para saberes quando está alguém a dormir ou pelo menos deitado na cama. Ele vai-te detectar então, nem que seja só a respiração enquanto tu dormes, e podes limitar algumas automações, como por exemplo não abrir os stores, ou não ligar luzes, ou não pôr nada a tocar enquanto alguém está deitado na cama. Também para zonas ou divisões muito grandes, mais uma vez, para controlar a iluminação de forma diferenciada, conforme existem pessoas ou não em determinadas zonas de uma sala ou de uma cozinha, ou também sítios que tenhas, por exemplo, múltiplos equipamentos e sabes que quando estás num sítio da sala é porque estás a ler, então ligas a música, quando estás noutro em frente à televisão, então já ligas a televisão. Portanto, podes depois tomar decisões mediante o tipo ou a localização de cada uma das pessoas. Para o meu use case hoje, a única coisa que eu quero saber é, está ou não alguém na casa de banho? Para quê? Para controlar as luzes, essencialmente. Na minha casa de banho inteligente, eu controlo duas coisas neste momento: a iluminação e a umidade.
umidade. O Sonoff está então no centro de toda a automação. Sempre que alguém entra, ele detecta a presença, liga imediatamente as luzes e depois quando alguém sai, ele demora cerca de 20 segundos até detectar que não há presença e desliga as luzes. Depois, se for de dia, ligam as duas luzes na intensidade máxima, se for de noite, liga apenas uma na intensidade mínima. Depois tem também um sensor de movimento no duche, assim, mal alguém entra para o duche, é detectado movimento e ele liga a terceira luz da casa de banho, mas também o extrator de ar, isto para evitar acumular a condensação dos banhos. Claro que esta extração é também controlada com um sensor de umidade, portanto, quando eu saio da casa de banho, o sensor de presença detecta que não há mais ninguém na casa de banho e desliga tudo, excepto o extrator, caso a umidade ainda não tenha descido do threshold que eu marquei. E isto está a funcionar sem falhas. O foco principal aqui é este equipamento, Sonoff, do qual eu estou a fazer o review, mas deixa-me dizer que eu faço o design das minhas automações também para ter em conta as falhas. Quando falha a luz, quando algum equipamento avaria, fica sem bateria, depois estás no meio do duche e as luzes desligam-se, ou estás a meio da noite e de repente a luz vai abaixo, quando volta a fan está a trabalhar. Portanto, convém tu teres sempre redundâncias e pensares antecipadamente as coisas que podem correr mal e no limite não ficares dependente de um sistema ou de um equipamento. Por isso, já reparaste que eu tenho estes toggles aqui prontinhos no front-end para ativar e desativar as automações e isto está habilitado para todos os utilizadores. Imagina que alguma coisa está a correr mal com a automação das luzes, então podes desativar aqui e garantes que o Home Assistant não vai mais interferir com as luzes até eu investigar o problema e resolver. Outra coisa que tenho é então um interruptor com o duplo clique, ele corta mesmo o relay e a energia para as lâmpadas. Normalmente eu só faço um clique para ligar e desligar e são as lâmpadas que definem com que intensidade e são as lâmpadas a ligar, mas imagina que alguma coisa corre mal com as lâmpadas. Por exemplo, às vezes vai a luz abaixo, quando volta as lâmpadas nem sempre agarram à rede Zigbee e por isso eu tenho rapidamente uma forma de lhes tirar o power, dar o power e com esse reboot normalizar a coisa. Portanto, é um workaround que eu utilizo muito raramente, mas que quando é preciso dá muito jeito. Tenho também este botão da Shelly que me permite ter um sistema paralelo que não dependa do Home Assistant para controlar o extrator. Isto porque pode acontecer o Home Assistant estar em baixo e o extrator está ligado. E como eu não tenho nenhum corte de energia físico ao extrator, é importante ter este duplo serviço, que eu nunca uso praticamente, mas se algum dia precisar, se o Home Assistant estiver em baixo, eu vou conseguir na mesma controlar o meu extrator através deste botão. O botão e o relay que controla a energia que passa para o extrator são os dois Shelly, portanto eu consigo configurar isto na cloud da Shelly. Não utilizo, mas está aqui como backup caso alguma coisa corra mal. Fica a minha recomendação para este Sonoff Presence Sensor para utilizadores que precisem deste use case simples. Simplesmente saber, está ou não alguém numa determinada divisão. Isto porque durante todo o último mês que eu estive a utilizar, ele não falhou uma única vez. E às vezes, como toda a gente, eu também fico lá 5, 10 minutos parado, não te vou dizer a fazer o quê, mas as luzes nunca apagaram indevidamente. Este Sonoff Zigbee é muito melhor do que aqueles da Tuya que eu tinha estado a experimentar antes, porque esses sim tinham às vezes algumas falhas e as luzes apagavam do nada ou acendiam às vezes sem presença na casa de banho. Nunca aconteceu com este, para além de que, sendo o Zigbee, vai integrar muito bem no teu Home Assistant e vai poder funcionar de forma local, portanto esquece o Wi-Fi. O único problema deles é que precisam de ser alimentados e, portanto, para ti pode ser um problema, não o podes pôr em qualquer lugar, tens sempre que ter o fio, a alimentação ligada. Mas de resto, aquilo que é muito importante neste tipo de equipamentos é eles serem rápidos e este é super rápido. Pudeste ver pelos exemplos, mal eu me chego à porta, ele liga as luzes, quando eu saio ele desliga. Eu até pus 15 segundos extra para ele dar mais algum tempo antes de desligar, porque ele é mesmo muito rápido a detectar presença e não presença. Integra super bem com o teu Home Assistant. No Zigbee do MQTT aparecem-te então entidades para controlar os 3 níveis de sensibilidade do dispositivo e tens também depois o indicador se há ou não presença e depois tens o indicador de luminosidade que eu não utilizei porque ele é muito lento a fazer a atualização, portanto não vale a pena ir por aí. Se precisares, mais vale teres um sensor de luminosidade dedicado, porque este demora muito a atualizar, para ser realmente útil. E o preço é bastante em conta, é dos mais baratos do mercado e portanto a relação qualidade-preço deste equipamento é para mim um dos melhores. E eu que queria fazer vídeos mais curtos nunca consigo, estes vídeos ficam sempre longuíssimos, mas hey, também tenho que explicar as coisas. Espero que tenhas gostado deste review, que te seja útil e nós vemo-nos no próximo. Like, subscribe, cenas. Muito obrigado, patronos. O sorteio de fevereiro está quase aí. Força. Um abraço. Fui.